Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação, do canal Resenha da Flamília. Atenção, hein? A guerra está declarada no Flamengo. Situação perigosa. Vamos explicar aqui para vocês. BAP versus Landim. O que pode interferir esse conflito agora que nós vamos explicar no decorrer do ano, o ano eleitoral no Flamengo? Skinner, braço direito e indicado por BAP, foi demitido do cargo no Flamengo no dia de hoje. Ah, Fábio, quem era Skinner? O que fazia no clube? Nunca ouvi falar. Enfim, nós vamos explicar, mostrar para vocês aqui agora no nosso canal Flamília da Nação. Tem também a contusão do De La Cruz. Saiu até com uma tipóia no ombro, devido a uma queda que sofreu na partida de ontem contra o Botafogo. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Vou pedir para que vocês metam o dedo no like rapidinho, galera. Poxa, eu queria bater o recorde de likes neste vídeo e eu tenho certeza que com a sua ajuda que está aí do outro lado a gente vai conseguir esse objetivo. Dá essa moral? Posso contar com você que está aí do outro lado? Então mete o dedo no like. Se você está aqui pela primeira vez, inscreva-se no nosso canal Flamília da Nação e no canal Resenha da Flamília. Vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta. Galera, olha, o Flamengo é realmente um clube... gosta de emoções. O Flamengo não nos dá um minuto de paz. Ganhou do Botafogo no jogo de ontem, sem jogar absolutamente nada, mas hoje já uma série de notícias, uma série de situações acontecendo e que pode mudar todo o rumo do Flamengo para o ano de 2024. Aproveito para destacar que esse vídeo é um oferecimento da Betano. A Betano é a nossa parceira do canal nesse ano de 2024 e você clicando no link que está aqui embaixo na descrição, você pode ganhar até R$500 de bônus, mais R$20 que eles vão lhe dar se vocês colocarem o código Flamília. Na hora que aparecer lá, código, faz o cadastro gratuito e coloca o código Flamília, vocês vão ter todos esses benefícios, além de concorrer a esse manto sagrado oficial. Gente, é de graça. É de graça, só vocês irem lá e se cadastrarem. Colocando o código Flamília, vocês vão concorrer a esta camisa que será sorteada na próxima quinta-feira. É necessário também que sigam a gente no Instagram Flamília da Nação, porque nós iremos realizar o sorteio lá. Valeu? Não perca essa chance. É uma camisa que custa R$400, cara, de graça. Só você clicar no link, preencher lá, colocar o código Flamília. Eu não perderia essa oportunidade de jeito nenhum. Bom, existe um movimento no Flamengo pela volta de Paulo Pelaipe. Ao que parece, esse movimento que ganhou corpo não vai acontecer, pelo menos por enquanto, porque o Flamengo hoje anunciou a demissão do Skinner. Skinner, gerente de futebol do Flamengo, que é o Juan, que sai do clube, e Gabriel Skinner é demitido. Luiz Carlos é promovido a gerente de futebol e Gabriel Skinner é demitido, matéria aqui do GE. O Luiz atuava como gerente de futebol da base do Rubro Negro e ele agora será o gerente de futebol do Flamengo. E o Gabriel Skinner, que foi demitido, ele era o supervisor de futebol do Flamengo desde 2019. Aí vocês vão me falar, pô, Fábio, então ele entrou no lugar do Paulo Pelaipe. Exatamente isso. O Skinner, ele foi, diante de um imbróglio que aconteceu, uma briga, uma discussão entre o BAP e o Paulo Pelaipe, lá ainda no Mundial de Clubes, em que o Flamengo perdeu para o Liverpool naquele jogo na prorrogação, o Paulo Pelaipe acabou sendo demitido e o BAP colocou lá, né, o Skinner. Meus amigos, o Skinner é o braço direito do BAP.
E aí, com essa demissão, a coisa vai ficar feia. Por quê? O presidente Rodolfo Landim, ele tinha que tomar partido de um determinado lado. Para mim, isso é muito claro. Ele tinha 3 opções para poder indicar a presidência do Flamengo da situação. Um deles, Gustavo Oliveira, que é um cara muito próximo ao presidente Rodolfo Landim, o tempo inteiro colado no presidente. O outro, o Antônio Ducho de Abranches, o Ducho de Abranches, né, o filho. Olha só como as coisas se complicam. Os dois são muito colados do presidente Rodolfo Landim, andam muito juntos. E o outro era o BAP. Então, os 3, o Ducho de Abranches, o BAP e o Gustavo Oliveira. O presidente Rodolfo Landim, nesse período agora que ele tentou mudar o estatuto do clube, dando aí um período maior para o presidente, ao invés de 3 anos, 4, passar para 4 e já começar valendo na sua gestão. Por quê? Porque ele vê a oposição se fortalecendo cada vez mais, a oposição do Flamengo está forte hoje, e o principal motivo era o fato dele ter que tomar uma decisão difícil. E realmente ela não é fácil. Ele tinha que apontar um dos 3. E aí é o problema. Ele havia prometido para o BAP que após a passagem dele, o BAP seria o indicado. O BAP bateu muito de frente com a torcida do Flamengo, houve um desgaste muito grande em um determinado momento, em que ele se indispôs, inclusive com o Marcos Braz. A torcida ficou ao lado do Marcos Braz naquele momento, naquela ocasião, e o BAP, a pedido do presidente Rodolfo Landim, foi deixado um pouquinho de lado, mas aquela coisa, não é deixado de lado para poder você perder o prestígio, não. Era a seguinte promessa: vamos te colocar aqui nesse cargo e você vai ficar aqui quietinho, meio que escondido, entre aspas, da torcida, baixar a temperatura do torcedor para que nas próximas eleições eu te indique que você seja o presidente do Flamengo. Isso aconteceu, tanto é que a rejeição pelo BAP, ela nem é tão grande hoje em dia. É muito mais ao Marcos Braz. Naquela época era o contrário. E aí o BAP esperava que essa promessa fosse cumprida. Por outro lado, o presidente, ele tem 2 pessoas do lado dele, que é o Ducho de Abranches e o próprio Gustavo Oliveira, que caminham com ele o tempo inteiro, estão nas viagens do Flamengo e tal, e também são pessoas que estão pleiteando essa oportunidade de ser presidente do Flamengo. Ele não queria tomar essa decisão agora, porque sabe que no momento que ele escolhesse um deles, iria ter problema com o outro lado, principalmente se ele não escolhesse o BAP. Eu acho que a demissão do Skinner hoje, que nunca fez nada no Flamengo, nunca, ninguém... Olha, eu frequento o Maracanã, coletiva de imprensa do treinador, Ninho do Urubu, zona mista, enfim, eu nunca vi o Skinner lá. Como é que ele pode ser supervisor de futebol e nunca ter estado lá? Por exemplo, na época, em 2019, 2018, que o Flamengo tinha o Paulo Pelaipe, o Paulo Pelaipe estava em todos os jogos. Acompanhava a delegação, era figurinha carimbada, todo mundo estava habituado a ver o Paulo Pelaipe. Skinner ninguém conhece. Ninguém sabe quem é. Ah, quem é o Skinner? Esse rapaz que aqui está, né? Na verdade, aqui é o Luiz Carlos, que está abraçado com o Lohan, e o Luiz Carlos, que agora assume a vaga de gerente de futebol do Flamengo no lugar do Juan. Então, Luiz Carlos é o gerente de futebol nesse momento, e o Gabriel Skinner, que era o supervisor, é demitido. E aí começa uma corrente no Flamengo pedindo a contratação do Pelaipe, do Paulo Pelaipe novamente. Num primeiro momento, eu até acho que isso não vai acontecer. Mas o problema do Paulo Pelaipe no Flamengo foi justamente com quem? Justamente com o BAP, conforme falei no início do vídeo. E o BAP, ele não está mais lá.
Ele não está mais fazendo parte do grupo que está ao lado do presidente Rodolfo Landim. A demissão do Skinner era algo que o BAP nunca admitiu. O Skinner é parente do BAP, todos falam sempre isso, quem acompanha o Flamengo. Então, viveremos um momento turbulento, porque o que vai fazer o BAP agora? Ele vai para a oposição, vai se calar e vai ficar de lado? Eu não acredito, porque o BAP é aquele cara broncudo, aquele cara que não aceita levar desaforo. É um cara muito atuante na diretoria, sempre foi. E a gente não sabe se vai montar um outro grupo de oposição para tentar ganhar as eleições em cima do presidente Rodolfo Landim, do sucessor do Landim, né, que possivelmente vai ser o Gustavo Oliveira ou o Dunche de Abranches, ou então ele, não acredito que ele se juntará ao grupo que é liderado pelo presidente Eduardo Bandeira de Mello. Não se dão bem também. Não acredito que haja, se bem que, cara, política você sabe como é, né? Hoje você se dá mal com uma determinada figura, amanhã você está abraçado com ela. Política, tudo é possível. Agora, é um duro golpe no BAP essa demissão do Skinner e a torcida começa a se manifestar e pessoas internas no Flamengo também pedindo o retorno do Paulo Pelaipe. Paulo Pelaipe, que esteve à frente do Flamengo naquela temporada maravilhosa em 2019, em que o Flamengo conseguiu conquistar os títulos, teve aquele time espetacular. Foi ele quem indicou o Jorge Jesus para ser o técnico do Flamengo, foi ele que deu ali a sugestão para que o Flamengo trouxesse o Mister e acabou sendo demitido por conta de um problema com um grupo de jogadores, com o BAP, na verdade, lá nos Emirados Árabes, onde o Flamengo jogou aquela final contra o Liverpool. Eu queria saber de você. A sua opinião é muito importante para nós. Então, comente aqui agora se você é favorável ao retorno do Paulo Pelaipe ou se o Flamengo deve ir atrás de um outro supervisor de futebol. Lembrando que o supervisor de futebol é exatamente a função que o Paulo Pelaipe exercia na época em que ele era do Flamengo. E uma função que hoje está vaga, que não tem ninguém nesse momento com a demissão do Skinner. Comente aqui embaixo, deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação e no canal Resenha da Família. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.